No culto anterior nós vimos a mão de Deus operando, se manifestando e fazendo grandes coisas. E o Brasil está sendo alcançado pela graça de Deus. Até onde você não pensa, as pessoas estão sendo alcançadas pela graça, estão sendo abençoadas, estão sendo libertas e tudo. E o poder de Deus operando. Depois nós temos missões, que nós vamos passar aqui, de pessoas que foram transformadas pela graça de Deus. Hoje já passamos aqui de testemunho de uma ex-colônia francesa, Burkina Faso, e Deus operando lá de uma maneira especial. Já passamos aqui o Oriente Médio, pessoa que não pode nem mostrar o rosto dela, porque lá no local é perigoso, assim, é perseguido, o evangelho, a porta ainda é fechada. Mas nós estamos com a igreja, vamos dizer, subterrânea, são dezenas de pessoas trabalhando lá pela obra de Deus, e tem milhares e milhares e milhares de pessoas sendo alcançadas. Eles batizam até no mar, batizam nas casas, todo jeito lá, nós estamos batizando, levando as pessoas a Cristo. É isso que tem que acontecer, que talvez nós estejamos errando. Por quê? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 5. Aprendendo com Filipe. Aprendendo com Filipe. Atos 8, versículo 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava o quê? A Cristo. Não temos que pregar outra coisa. Mas nós procuramos, às vezes, muitas coisas, trazemos para a igreja coisas que não são de Cristo, não são da palavra de Deus, e não funciona. Porque a Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então nós temos que pregar Cristo. Quando se prega Cristo, quando se prega o Senhor, se anuncia o Senhor, olha o que acontece. Diz assim, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Por quê? Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Irmão, isso é resposta para nós, é resposta para pregadores, resposta para as denominações. Eles não só ouviam, mas viam, porque a Bíblia diz que a fé sem obras, ela está morta. E nós temos que mostrar. Não adianta eu só ficar falando, eu tenho que mostrar. Diz, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, de muitos. Muitos não são todos. Nós não temos que achar que toda pessoa está endemoniada, né? Colocar a mão na cabeça da pessoa e todo mundo é a oração genérica, né? Sempre a mesma oração. Não, tem que ser dirigido por Deus, é claro. Se orando aqui, nós temos centenas de pessoas, milhares que estão pela televisão, rádio, internet. Aí você ora, demônio que foi mandado, demônio está na vida dessa pessoa, demônio faz isso, faz aquilo, aí você expulsa. Mas quando você vai orar de uma maneira individual, para você orar assim, só for revelação de Deus. Senão pode passar vergonha, como teve gente que já passou. Nós contamos o caso de que aconteceu, uma senhora que era obreira, nós já está na glória já, mulher de Deus, e ela chegou na igreja, estava com uma dor de cabeça, e ela disse assim, irmão, pediu para um obreiro, ela era obreira também, irmão, ora por mim que hoje eu estou o dia todo com uma dor de cabeça, e ele começou a orar, e começou a dizer, demônio sai daqui, demônio que está ali, demônio que está aqui, demônio que está ali, sai, e demônio que está no marido dela. Ela não aguentou, abriu os olhos e disse, moço, irmão, eu sou viúva. Parece cômico, né? É só se for revelação, só se for profecia. Então, você não pode orar assim se não for inspirado por Deus, que é a palavra do conhecimento, que alguns chamam, né, no meio evangélico, costuma dizer divina revelação. Não, é palavra do conhecimento. Quando Deus dá conhecimento a você do que está acontecendo com outra pessoa, que a pessoa fica até impactada, mas eu não falei nada. Lembro de uma senhora jornalista, e essa senhora tinha 2 tipos de câncer no couro cabeludo. Eu não sabia. E ela chegou na Praça Sé, não tinha igreja aqui na São João ainda, e ela disse, ô pastor, ora por mim. E quando ela ia falar, eu disse, irmã, só desculpa, mas eu estou saindo agora para o programa de rádio, verdade, programa que eu tinha que fazer ao vivo. Deixa eu dar uma bênção para a senhora. Dei uma bênção e pedi para o obreiro atender, mas dei uma bênção. Quando eu coloquei a mão, eu disse, o câncer que está nessa mulher sai em nome de Jesus. Eu nem lembro de ter falado isso. E ela disse, mas quem falou para ele que eu estava com câncer? E o marido dela é médico, diretor de um hospital. Depois ela começou a notar que alguma coisa estava acontecendo. Voltou ao especialista dela, o médico dela, o marido sendo médico, mas a especialidade era de outro. E ela começou a notar que tinha mudado, e não tinha mais o que fazer. Ela ia fazer uma cirurgia, colocar tipo uma prótese no couro cabeludo.
Ela falou que ia colocar e não tinha mais. Quer dizer, foi uma revelação de Deus. Você tem que ficar ligado para fazer. Mas se tem que expulsar. Ele está dizendo para nós aqui: pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Irmão, é isso que tem que acontecer. E diz aqui, e havia grande alegria naquela cidade. O que é pregar Cristo? É fazer como Jesus fazia. Vamos para Lucas capítulo 4, versículo 37 em diante. Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão Pedro. Lucas capítulo 4, versículo 37. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Eu tenho perguntado para o nosso povo: como está a sua fama? Mas eu não quero fama nenhuma, calma. Talvez você tenha fama de um religioso, de membro de uma igreja, de crente, de evangélico e tudo, mas não tem de um seguidor de Jesus mesmo. Você vai entender depois. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia. Nós temos que olhar para Jesus, fazer como ele fazia. Ele não fez um discurso para ela, ele repreendeu. O que é repreender? Dá uma bronca. Ele deu uma bronca na febre. Sai dessa mulher, vai embora dela. Eu te repreendo, vai, é o que temos que fazer, não temos que fazer diferente. Mas aqui que está a mensagem: e ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos, não são todos, de muitos saíam os demônios. Basta para nós. Aí eu pergunto: alguém já levou uma pessoa doente para você orar? Não estou falando de pastor dentro da igreja. Pastor na igreja é uma coisa. Não, estou falando você que pode ser pastor, obreiro, membro, né, levar lá no seu local de trabalho. Já pediram oração para você? As oportunidades vão surgir. Pode ter certeza que as oportunidades... Ah, pastor, já, mas eu sou muito tímido, eu sou acanhado. Não, é que nós não aproveitamos as oportunidades que surgem. Às vezes um colega de trabalho, um vizinho, pede: irmão, ora por mim, ora pelo meu filho que está doente, ora por mim que estou com a doença tal, e você diz: me dá o seu nome que eu vou levar para a igreja. Não foi isso que ele falou. Ele disse: ore por mim, você tinha que orar. Como Jesus orou. Inclinar-se para ele, espiritualmente falando, né, que ele está caído, e repreender a febre até o câncer. Repreender a doença, a enfermidade. E crendo, você ia ver sinais, prodígios. Sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Imporão mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Mas nós não fazemos isso. Consequentemente, nós não temos fama. Alguém diz: ah, esse aí é pastor, esse aí é obreiro lá da igreja, esse aí é crente, esse aí é evangélico. Mas nunca levaram uma pessoa para você. Quer dizer, a sua fama ainda não é boa. Nós temos que ter a boa fama. O quê? As oportunidades, como eu estou dizendo, vão surgir. Pastor Rogério Postigo era membro da igreja em Santo André. Alguns já ouviram isso aqui. Ele trabalhava numa empresa de confecções aqui em São Paulo, né? Muito antiga, que hoje nem existe mais, eu nunca vi. Tinha muitas lojas de rua, eu nunca mais vi uma daquelas lojas. Bem, e um dia ele está trabalhando e no meio do trabalho lá manifestou um demônio num rapaz. Manifestou mesmo, ficou incorporado lá. E o pessoal chama isso, chama aquilo, chama não sei quem, chama não sei quem. O Rogério era só membro, ele ficou olhando. Ele disse: lá na igreja, quando isso acontece, o pastor repreende e manda o mal embora em nome de Jesus. Irmãozinho, o pastor falou para o Rogério, que não era pastor ainda, falou para o colega de trabalho: eu vou orar por ele. Rogério, não põe a mão nisso não, que isso aí é perigoso. Quando ele chegou perto, o demônio tentou intimidá-lo, né? E ele repreendeu: te repreendo, sai dele em nome de Jesus. O rapaz voltou a si, esse rapaz procura uma igreja evangélica que está com sério problema espiritual. Deu a palavra para ele: meu irmãozinho, quando alguém tinha algum problema, chama o crente da sessão tal. Entenda, a fama dele se espalhou. Nós temos que fazer, temos que deixar de brincar. Na segunda parte falaremos sobre isso, que a igreja tinha uma voz ativa, não pode perder essa voz ativa. Essa voz de autoridade no mundo espiritual, nós não podemos perder. E talvez estamos perdendo, porque ficamos ouvindo fulano, beltrano e não pregamos mais Cristo. É que eu disse: tiraram o pastor e colocaram o palestrante. Tiraram o pregador e colocaram o coach. Entenda?
Tiraram a Bíblia e colocaram pensamentos humanos, colocaram filosofias. Um dia um pregador falou para mim, um irmão, eles têm muita coisa que é filosófica, mas não é espiritual. Não tem nada a ver, são aquelas frases de efeitos, tipo provérbio de para-choque de caminhão, já viu? De vez em quando tem cada uma, oh, que bonito. É bonitinho, mas não é bíblico às vezes. Faça por onde que eu te ajudarei. Não disse, não está escrito, escrito aonde? Quer dizer, coisas, e as pessoas começam a deixar. Então hoje, com a internet, com informações à vontade, tem informação a toda hora, a pessoa vê informações, vê tudo, e as pessoas vão deixando a Bíblia Sagrada. Não, aqui está a nossa fonte. Então, o Filipe lhes pregava Cristo, João 14, 12. São coisas tão, vamos dizer, comuns no nosso meio que temos que trazer à tona aqui. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará o quê? As obras que eu faço. O Filipe fez. Filipe entendeu o que ele podia fazer. Por isso levavam os enfermos para ele. Levavam pessoas com demônio para ele expulsar. Por quê? Porque ele fazia o que Jesus fazia. Nós temos que fazer, claro que não é só isso, nós temos que nos retirar, ficar sós, orar. Que eu digo, expulsar demônio todo mundo quer, né? Andar por cima das águas todo mundo quer, mas nem todo mundo quer ver, talvez, ter a consagração que ele tinha. Nem todo mundo quer perdoar como ele perdoava. É perdoando que se é perdoado, né? Nem todo mundo consegue fazer o que Jesus fazia, mas nós temos que fazer. Para quê? Para que as pessoas nos procurem, não para sermos os tais, entenda? Que seremos aplaudidos, aquele homem, não, aproveitamos e nos, mas rapaz, isso aí é muito pouco, Deus tem muito mais para você. Já pensou, o teu vizinho chega e diz, amigo, colega, vizinho, você orou por mim, você sabe que depois daquela oração, no dia que você orou, senti um calor, senti um fogo queimando, eu voltei ao médico, não tem mais tumor, não tem mais doença, não aconteceu isso, aconteceu aquilo, desde aquele dia o meu filho não bebe mais, meu marido, minha mulher, não sei o quê, e você então entra e você sabe que isso é só o início, Jesus tem muito mais para você, sabe que ele tem a vida eterna, sabe que ele tem a salvação, você sabe que existe uma eternidade, porque o tempo aqui passa rápido, né? E é verdade, o tempo passa rápido. Um dia nós vamos fechar os olhos. Você já sabe onde vai passar a eternidade? Não sei, eu acho que eu vou para o céu. Não, achar não funciona não. Tem que ter convicção. Quando é que nós temos? Aí você prega a salvação que é em Cristo. Então, não vamos deixar de lado o que Jesus está falando. Quem crê em mim fará também as mesmas obras que eu faço. Veja o que está registrado na Bíblia de Jesus. Quase todas as ações de Jesus na Bíblia são o quê? Milagres. Dr. T.L. Osman já está no céu hoje, ele está na glória. Ele pregou aqui nessa igreja há 20 anos atrás, fazer agora em novembro. Ele pregou exatamente sobre milagres. Ele pegou cada letra e foi falando sobre as letras, sobre os milagres. E a igreja está deixando de lado. Por quê? Porque aí entra, desculpe, sem querer ofender alguém ou fazer alusão a alguém. Mas aí chega um pseudo apologético e diz, não, essas igrejas só pensam em milagres, só falam de milagres. A Bíblia tem muito mais, está certo. Tem muito mais, mas o ministério de Jesus, pegue as ações de Jesus. Você vê que todas elas sempre citam milagres. Você vai encontrar ele pregando a Nicodemos, falando com a mulher samaritana, que ele não fala ali de milagres propriamente, mas fala a vida da mulher, fala uma revelação. Somos nós que seremos usados não só nos milagres de cura, entenda, de libertações de demônios, mas até de palavra profética, de palavra de conhecimento. Mulher, chama o teu marido. Eu não tenho marido. Disseste bem, tivesse 5 maridos. As pessoas vão ficar perplexas quando você abrir a boca e você profetizar, mas tem que andar com ele. Quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Ele sabia que ele teve o tempo dele de homem, né? Claro que ele é Deus, mas como homem ele teve aquele tempo reduzido ali, dos 3 anos aproximadamente de ministério. Mas 3 anos, olha o que ele fez. Ele está tantos anos no ministério, não tem história para contar. Olha como Jesus tem história para contar, meu irmão, você tem que ter história para contar. Tem que acordar, tem que despertar e dizer, Deus, eu não vou desprezar os milagres. Eu quero ver milagres. Se eu não ver mais um milagre, eu não vou deixar de crer em Jesus Cristo. Eu sei que só Jesus Cristo salva, mas eu sei que tem muita gente que só vai olhar para Jesus vendo milagres. Então eu quero ver milagres. Coloque isso no coração. Vamos acordar e vamos pregar Cristo. Vamos anunciar, nossa família vai ser atraída.
Talvez na família nunca alguém te pediu oração. Pastor Jesus falou que o profeta não tem honra na própria pátria, é verdade. Mas só que com o tempo as pessoas vão notando, depois eles notaram quem era Jesus. Ainda por cima, depois da ressurreição, que é daquele milagre da ressurreição, Tiago, irmão do Senhor, se tornou um apóstolo. Quantos então vão seguir da família também, quando começarem a ver que realmente você nasceu de novo, você é um novo homem, você é uma nova mulher e que a sua vida é uma vida de milagres.